Filomena Queiroz, de Lisboa, Portugal, com transmissão da Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, transmitiu um programa simplesmente imperdível, o programa Espírita A Vida Não Cessa, partilha de entes queridos. E aí nós queremos lhe convidar para conosco acompanharmos esse programa. A nossa página Estação da Luz não tem fins lucrativos, é a página Estação da Luz Espírita, não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. E é por isso que nós estamos reproduzindo a programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz de Natal e uma série de outras obras espíritas que vão fazer um acervo que atenda às suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. E é por isso que lhe convidamos para o programa a seguir. Programa Espírita A Vida Não Cessa, partilha de entes queridos com Filomena Queiroz de Portugal. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro programa A Vida Não Cessa, aqui na Web Rádio Estação da Luz. Vamos ler um poema de Gibran. Então, Almitra disse-lhe: fala-nos do amor. Ele levantou a cabeça e olhou o povo. Um silêncio caiu sobre eles e disse com voz forte: quando o amor vos fizer sinal, segui-o, ainda que os seus caminhos sejam duros e escarpados. E quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos, ainda que a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir. E quando vos falar, acreditai nele, apesar de a sua voz poder quebrar os vossos sonhos, como o vento norte ao sacudir os jardins. É um poema extraído de O Profeta, de Khalil Gibran, intitulado O Amor. O poema não está aqui integralmente, é apenas um excerto. Mas, já que o programa tem como tema a vida que não cessa, então o amor de Deus acontece quando cria cada uma das nossas vidas e de todas as outras vidas que decorrem por esses mundos fora. Por isso, falar da vida que não cessa é falar de Deus e é falar também da sua obra de amor que somos todos nós. Estamos então a dar início ao primeiro programa e, em primeiro lugar, quero agradecer à Web Rádio Estação da Luz, concretamente ao Tavares, a possibilidade de nos podermos aqui reunir semanalmente para falar de um tema que é transversal a todos nós. Concretamente, vamos falar da vida, e a vida compreende não só
aquela que acontece enquanto aqui estamos, no plano físico, como toda aquela que aconteceu antes de aqui chegarmos e também toda aquela que decorrerá a partir daqui. Estejamos aqui, noutro mundo, ou estejamos na erraticidade. Um dia nós iremos entender melhor a importância de refletirmos acerca de conceitos como estar aqui, estar lá, partir, ficar, o que significa vir de lá para cá e o contrário também. Mas também ficar aqui quando aqueles que amamos já partiram, mas também falar daqueles que partiram amando-nos e deixando-nos aqui. Mas tudo isso vai ser e vai acontecer ao longo do programa, ao longo dos programas que começam hoje. Hoje o tema inicial é a partida de entes queridos. E a partida de entes queridos é transversal também a todos nós, porque quem não passou por essa experiência certamente passará. Inevitavelmente, nem todos chegamos ao mesmo tempo e nem todos partiremos no mesmo momento. Então, cumprimento todos aqueles que nos acompanham através da Web Rádio Estação da Luz, mas também aqueles que nos acompanham através da Coromandel Espírita, em Minas Gerais. O Hernani, na pessoa do Hernani também. Aqueles que nos acompanham na rede Doutrina Espiritismo Brasil, no Rio de Janeiro, cumprimentando também a Andreia. Também quem está connosco através da Rádio Portal da Luz, em Dourados, Mato Grosso do Sul, cumprimentando-os na pessoa do Luís. Finalmente, cumprimentar também os que estão connosco através da Rádio Deus Connosco, em Maceió, Alagoas, através da Lia. Mas, não esquecendo nunca também a Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio amiga da Web Rádio Estação da Luz, e muitos daqueles que a acompanham também estão connosco frequentemente. Mas cumprimentar todos eles e todos aqueles que neste momento estão connosco a assistir ao programa é também cumprimentar todos os que nos escutem, seja em que lugar for e seja em que momento for, porque, como sabemos, a Web Rádio Estação da Luz deixa os seus programas em vídeo, possibilitando que sejam assistidos pelo tempo fora. Portanto, pode voltar a assistir a este ou outros programas que não tenha assistido da Web Rádio Estação da Luz, desde que acesse ao Facebook ou ao YouTube e localize esse programa. Ou então fica uma outra sugestão, é aleatoriamente ir percorrendo e conhecendo novos programas, porque às vezes nós habituamos-nos a ouvir apenas este ou aquele programa porque gostamos, ouvimos um dia e gostamos, e isso às vezes leva-nos a deixar de fora outros que também são importantes. Vamos começar então por ler um pequeno excerto do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 18, intitulado Bem e Mal Sofrer, para depois fazermos a prece de abertura. Então, Lacordaire diz-nos em Havre, em 1863, entre outras coisas, porque trata-se apenas de um excerto, o seguinte: Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: Bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, agora assim envolvidos e trazendo Jesus não só ao nosso pensamento, mas também ao nosso coração, vamos fazer aqui uma prece, unidos, pedindo-lhe o amparo para este momento. Mestre amado, agradecemos-te, Senhor, a possibilidade que nos dás de aqui estarmos, a possibilidade de iniciarmos um novo espaço de reflexão. Com este programa, a vida não cessa. Ajuda-nos e ampara-nos a todos nós, aqui presentes, num e no outro lado da vida. E que seja o teu coração e que seja a tua mensagem a inspirar-nos de forma viva a conduta. E que possamos, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai e nosso Criador, e dos benfeitores espirituais que dirigem e tutelam os trabalhos da Web Rádio Estação da Luz, iniciar este momento de reflexão. Então, estamos no primeiro programa A Vida Não Cessa. O tema,
como já foi dito, é a perda, a partida de entes queridos, perda apenas física. E antes de entrarmos no tema, eu queria dizer-vos que sintam-se à vontade para participar, para comentar, para deixarem questões ao longo do programa ou mesmo fora deste. Poderão vê-lo num outro momento ou poderá surgir alguma questão, não neste momento, mas mais tarde. Por isso, podem dispor também do sistema de comunicação de envio de mensagens através da própria rádio, contactar a rádio, enviar uma mensagem dirigida ao programa ou também enviar-nos um e-mail. O e-mail, que depois será aí passado também, é tudo pegado, programa avidanãocessa@gmail.com. Eu vou repetir, programa avidanãocessa@gmail.com. Nós iremos responder, já estamos aí a ver, já foi colocado pelo nosso amigo Tavares, aí o e-mail. Vamos responder às questões que colocarem e vamos trazê-las aqui sempre que o tema justifique o interesse de todos. Obviamente, sempre que se tratarem de assuntos pessoais, iremos omitir a identidade de quem trouxe, trazendo apenas a situação para ser aqui refletida por todos nós. A não ser que quem envia mensagem, seja para a rádio, seja para o e-mail, exponha a sua situação e diga que não se importa que ela seja divulgada com a revelação da identidade. De outra forma, não iremos fazê-lo por razões de respeito à privacidade de quem se nos dirige. Sejam todos bem-vindos. E já agora partilhem o programa neste momento, porque é o primeiro programa e alguns podem ainda não se ter apercebido. E estamos a falar de um tema muito importante para todos nós. Por isso, é importante divulgarmos aquilo que nos faz bem ou aquilo que pensamos que poderá fazer bem a outros que conheçamos e saibamos atravessarem provas de natureza que tenham a ver com o tema que vamos aqui trazer. Por isso, tudo aquilo que fizermos sempre na direção do próximo será sempre importante, porque é nós mesmos também que estamos a fazer. E antes de começarmos hoje, porque é o primeiro programa, pareceu-me correto fazer aqui um ponto prévio. E o ponto prévio tem a ver com a circunstância de, por princípio meu, não falo de mim habitualmente. Não, quando participo em atos públicos, sejam palestras, sejam programas, um dos princípios que tenho é não falar da minha vida pessoal nem de mim, a não ser esporadicamente. Contudo, há situações que exigem um procedimento diferente. O apresentador de um programa não é tema do programa, ele é a pessoa que o conduz. O apresentador deve apagar-se para que sobressaia a mensagem, o tema, o convidado, consoante os casos. A ele cabe conduzir os trabalhos. Por isso, num programa, o apresentador é a parte menos visível, não fisicamente, não em imagem, mas a função dele é essa. E rompendo um pouco a reserva que costumo fazer da minha vida pessoal, por razões que entenderão, eu vou começar por falar um pouco de mim, para depois me remeter novamente ao silêncio, a não ser que tenham questões para colocar, a que responderei, obviamente. É que nós estamos a falar da partida de entes queridos e quem está aqui a apresentar este programa, além de apresentadora, também experimenta nesta encarnação a prova da desencarnação de entes amados. E digo-vos isto para saberem que tudo aquilo que aqui vamos falar são situações, pelo menos algumas delas, são que eu já experimento e que diariamente me obrigam a trabalhar dentro de mim para vencê-las. O que significa que não se trata de estar a falar com distância da situação, mas sim com uma proximidade muito grande. E abrindo essa exceção, vou contar-vos um pouco da minha vida.
muito sucintamente. Corri ao ano de 1960, ou seja, ficaram já todos a saber que eu tenho 61 anos, mas eu disse, não costumo fazer segredo. Fiz 61 anos em julho. E numa localidade lindíssima da região do Alentejo, em Portugal, eu nasci e fui fruto de um amor muito bonito entre os meus pais e um casamento também muito bonito após um namoro muito longo, como havia antes, agora já não tanto. Então, até há quem diga acerca daquele meu período de gestação que eu tive uma gestação de luxo, pelo facto de ter sido rodeada de tanto amor e de tanto carinho. Contudo, no dia em que eu nasci, a minha mãe desencarnou. A vida seguiu, eu cresci, obviamente com um contexto diferente daquele que seria esperado por ela, principalmente. O meu espírito já vinha preparado para isso, mas de qualquer forma, relativamente à minha mãe, ela não esperava aquilo que aconteceu, pelo menos enquanto espírito encarnado. Então, quando mais tarde eu casei, fui mãe e tive 2 filhos. Quando a minha filha mais nova tinha 1 ano, um pouco mais, desencarnou um irmão meu. Subitamente, não era esperado, subitamente ele desencarnou. E novamente eu sou visitada pela separação física de um ente muito amado. Era um irmão com quem eu tinha uma ligação muito forte. Quando, mais tarde, após 6 meses, 6 meses após a desencarnação do meu irmão, o meu marido, pai da minha filha, ou seja, do meu segundo casamento, porque o meu filho, eu casei 2 vezes. No primeiro casamento tive o meu filho mais velho, no meu segundo casamento tive a minha filha. E o meu marido, o meu segundo marido, pai da minha filha, surgiu-lhe uma doença súbita. Algo que também foi inesperado, irremediável, e em 1 mês e meio ele desencarnou. E a certa altura eu vi-me, 6 meses depois da morte, a desencarnação do meu irmão, também na circunstância de estar sozinha, com 2 filhos, sendo que a minha filha mais nova, com 2 anos, também estava órfã. Aquilo que eu sentia que tinha sido difícil no meu percurso, eu estava a vivê-lo agora também na pessoa da minha filha. A vida seguiu e eu comecei a interrogar-me acerca de muitas coisas, porque o meu marido, pai da minha filha, o que tinha acabado de desencarnar, tinha trazido até a mim a doutrina espírita. Ele lia, nós conversávamos, eu acreditava na imortalidade, acreditava em tudo isso, mas não estudava tão profundamente quanto ele. Contudo, após a desencarnação dele, eu olhei para a minha vida e pensei que a morte física estava sempre muito presente nos meus dias. E foi aí que um dia eu fui à estante e fui buscar um dos livros que ele lá tinha, concretamente uma obra de Leon Denis intitulada Depois da Morte, porque o título deu-me vontade de ler. Eu queria saber porque é que aquilo estava a acontecer tão recorrentemente na minha vida e na vida dos meus filhos. E foi aí que eu comecei a sentir vontade de finalmente adentrar a doutrina espírita, começar a ler, começar a aprofundar o conhecimento. E foi assim que a doutrina espírita surgiu na minha vida. Foi uma busca para eu tentar descobrir porque é que estavam a acontecer sucessivamente ciclos na minha vida em que a desencarnação vinha alterar o percurso familiar e o percurso de tudo. E eu encontrei as respostas. Eu não sabia, mas Deus estava naquele momento também a conduzir-me a um esclarecimento, a um consolo de tudo aquilo que já tinha acontecido, mas estava também a preparar-me para uma outra situação que eu viria a viver anos mais tarde. Só que essa eu não sabia. Em espírito até devia saber, mas não me lembrava. É que uns anos depois, quando o meu filho mais velho tinha 32 anos, foi ele que desencarnou. Só que aí eu já estava na doutrina espírita há alguns anos,
ele também, aliás, os dois, os meus filhos, os dois, e a situação foi amparada, muito amparada, por tudo aquilo que a doutrina espírita já me tinha trazido nos anos anteriores. Graças a Deus. Então, numa súbita manhã de inverno em Portugal, em dezembro aqui é inverno, em 2016, eu fui tentar acordar o meu filho, que aparentemente estava atrasado, deveria ter acordado mais cedo, e fui eu que fui deparar-me com aquela triste e inesquecível manhã que mudou completamente as nossas vidas. Ele era saudável, não tinha qualquer patologia e foi um infarto do miocárdio que provocou aquilo durante o sono. Por isso, quem vos fala hoje, fala-vos da morte, da vida, morte física, tendo passado e com conhecimento de tudo aquilo que ela significa nas nossas vidas. Sintam-se também por isso envolvidos, abraçados e compreendidos, mas também confiantes de que o testemunho que eu posso dar é sempre de que a doutrina espírita foi sem dúvida e continua a ser a minha sustentação, o meu conforto, o meu consolo, o meu esclarecimento, e que a vida muda porque as circunstâncias mudaram, mas nós conseguimos perceber que os dias que decorrem após a desencarnação de alguém que amamos continuam a ser dias da nossa vida e que por nós e por quem partiu devemos continuar, devemos prosseguir. Deus ama-nos, cuida de nós aqui e cuida dos que amamos lá. Por isso, e acreditando que um dia vamos rever-nos, devemos continuar a construir o reino do bem dentro do nosso coração, em nós, à nossa volta. E que os que partiram também, certamente, tenham a mesma vontade. Por isso, fiz esta nota prévia para que soubessem que este caminho que hoje iniciamos é um caminho que eu percorro. Não estou a falar de algo, embora isso tenha mérito, que apenas conheço em teoria, não. Já passei muitos momentos desta natureza e consigo perceber que muitas vezes aqueles que estão connosco e que amamos, até aqueles que fisicamente geramos, por vezes têm que se partir mais cedo. Mas isso não invalida que tenha sido maravilhoso tê-los tido connosco e continuarmos, porque o amor prossegue. O amor prossegue, eles também e nós também. E vamos então agora aqui, porque parece-me que temos aqui já algumas participações. Vamos saudar quem está connosco, antes de continuarmos. É o Amaury Gava. Bom dia, muita luz. Muito obrigada, Amaury. Bom dia. Ana Queiroz, com um coração também para ti, minha filha. Paulo Tarso Pereira Viana, boas inspirações, Filomena. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. É muito bom todos vocês estarem connosco. Temos aqui o Tavares, a Rádio Deus Connosco, a Rádio Portal da Luz, a Coromandel Espírita, a Rede Doutrina Espiritismo Brasil, e temos aqui também a Eliane Maria Trindade, que nos envia aqui um carinho. Muito obrigada, Eliane. Sintam-se todos abraçados e é muito bom que estejam aqui connosco. A vossa presença é que faz o programa e é muito importante que ela aconteça. Mas falamos da desencarnação, falamos da partida daqueles que amamos e todos nós conhecemos alguém que passou exatamente pela mesma prova. Maria. Maria, e eu vou pedir ao Tavares o favor de colocar aí, de nos deixar aí ficar com a imagem do excerto da obra Boa Nova, em que Humberto Campos nos fala numa mensagem de Maria. Então, falando de Maria, Maria passou pela prova da desencarnação do seu filho.
Porquê trazer Maria hoje? Porque falamos de Jesus. E sempre que sintamos que partiu alguém que muito amamos e que nos é difícil prosseguir, lembremos Maria. Se nós o fizermos, nós vamos sentir que o seu filho partiu sem haver nenhuma doença, sem haver nenhuma razão para ter terminado como terminou, e ela era mãe, tão mãe quanto outras mães o são. Ela sentia pelo seu filho o mesmo amor que qualquer uma de nós sente pelo seu amado filho. E ela teve que viver sem a sua presença física. Teve que conduzir a sua vida, e conseguiu fazê-lo, após esse momento, cumprindo aquilo que também ele lhe pediu. E ele pediu-lhe que continuasse. Mas vamos aqui trazer um pequeno excerto. Não sei se o Tavares está a ouvir-me e se tem possibilidades de colocar agora no ar a imagem para nós podermos ir acompanhando. Se não, vamos continuando e depois logo que o Tavares regressa aqui há a possibilidade de nos colocar no ar. Aliás, temos aqui mais uma mensagem da Elisa Raspires. Obrigada, querida. Parabéns, querida Filomena, lindas e consoladoras palavras. Obrigada, Maria, bem lembrado. Obrigada, querida. Obrigada a todos. Estamos todos juntos aqui e é tão bom sentir o vosso carinho. Este é um programa também para nos sentirmos acolhidos no coração. Bom, então, depois, quando o Tavares tiver possibilidades de colocar, vamos ver novamente, mas vamos já aqui acompanhar. Então, vamos recordar o momento em que Jesus foi crucificado. Não vamos aqui exaustivamente lembrá-lo, mas vamos referir-nos a esse momento. Para o mundo assistia, aquele mundo, daquele momento, não havia as redes sociais, não havia tudo aquilo que nós hoje temos, porque quando acontece alguma coisa importante hoje, nós assistimos, se não for no momento, assistimos posteriormente. Naquele tempo não era assim. As coisas eram vividas ali, naquele momento, independentemente da importância que tivessem para o momento ou para o mundo ou para a posteridade. E o nascimento de Jesus dividiu o mundo, o tempo, em duas partes. Ele foi um divisor do mundo. Curiosamente, Jesus divide o tempo, mas ele não é reconhecido nos manuais de história. A história refere-se ao tempo com o antes e depois de Cristo, mas ignora a sua vinda, ignora a sua presença, o seu nascimento e ignora também a sua mensagem. Um dia os historiadores irão dedicar-se também a esse espaço, a esse lapso, a esse erro, porque é reduzir quem divide o tempo à inexistência e apenas a um fator meramente numérico. Ainda assim, se ele tem a importância para dividir o tempo, por que não incluí-lo? Pelo menos dando a possibilidade a quem estuda a história de conhecê-lo, para depois, mais tarde, aceitar ou rejeitar a sua mensagem. E isso é algo que a doutrina espírita nos ensina, é a raciocinar, a não aceitarmos as coisas apenas porque elas existem, mas conduz-nos a um raciocínio de tudo. E um dia, quem escreve a história também vai incluir Jesus. Incluir Jesus para que aqueles que conhecem a história possam, na história da humanidade, saber que houve alguém que esteve aqui e que teve aquele percurso. E depois aí, de duas uma, aceitar, rejeitar, aprofundar, modificar interiormente. Essa seria certamente a maior alegria que Jesus poderia sentir. Mas, seja como for, acrescentar ao conhecimento, à área do conhecimento, a vinda de Jesus. E ao fazê-lo, também este episódio que acontece por ocasião da sua desencarnação, teria um valor inestimável, até para todos os que passam pela prova da desencarnação de seres amados, porque todos sabemos que Jesus foi crucificado, todos sabemos tudo aquilo que historicamente nos foi revelado, ou aquilo que nós aprofundamos através da leitura do Novo Testamento. Contudo,
aqueles que se referem a esses momentos de maneira leve e sem aprofundar, esquecem muitas vezes que Jesus era um espírito encarnado aqui na Terra, que tinha família e que, independentemente daquilo que significou para o mundo, para a sociedade de então, para aqueles que assistiram e que decidiram aquele momento, mas também havia entre todos os corações ali presentes naquele dia um coração de mãe. Para ela, era o seu filho. Não sei se o Tavares já nos pode... Tavares, pode colocar-nos, por favor, aí essa parte onde está o excerto referente a Maria. Se puder, agora eu agradeço. É possível? Entretanto, vamos cumprimentar a Vânia. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda. Bom, então vamos aqui refletir juntos. Diz-nos assim Humberto de Campos: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. Este pequeno parágrafo é de uma riqueza extraordinária, porque fala-nos daquilo que acontecia, contextualiza-nos, explica-nos tudo o que estava a acontecer ali à volta, diz-nos aquilo que, como há pouco foi referido, todos já lemos, todos já nos emocionamos, mas fala-nos também de um coração diferente de todos os outros, que ali assistia a tudo aquilo que uns com frieza, outros com sofrimento, outros com indiferença viviam. Era uma mãe que estava a assistir ao seu filho num momento muito doloroso. Doloroso não só porque ela iria perdê-lo fisicamente, mas também porque ela estava a passar pela situação de terrenamente saber que aquilo a que estavam a condená-lo era injusto. Ele não era aquilo que estavam a dizer dele naquele momento. Por isso, ela fez algo que o seu coração certamente pediu para melhor suportar aquilo que estava a assistir. Ela recordou as recordações. Ela era o filho que estava ali e era o filho que ela tinha criado, e fala-nos Humberto de Campos na ternura materna que regredia ao passado, em amarguradas recordações. Talvez recordando tudo aquilo que todos nós recordamos dos filhos, quando soubemos que eles estavam a preparar-se para vir, ou seja, a gravidez, quando a gravidez, o nascimento, os primeiros anos, aliás, os primeiros meses, as primeiras gracinhas, as primeiras conquistas, as primeiras noites sem dormir, os primeiros dentes, as primeiras cólicas, enfim, tudo aquilo que faz parte da história de um filho, mas também tudo aquilo que faz parte do amor, do assistir ao nascimento e ao crescimento de um filho. E depois, mais tarde, as conquistas, já numa idade em que começa em que urge começar a formação académica e principalmente. E naquele lar isso devia ser muito presente, e sabemos, os relatos dizem-nos que sim, os momentos em que se prepara um coração de filho para todas as conquistas morais que estão para chegar, porque todos nós precisamos de fazê-lo. Um filho depende de nós não só para ser alimentado, não só para ser instruído, para garantirmos que será instruído, mas um filho, para ter êxito em tudo isso, depende de nós, para ser moralmente educado, para ser conduzido a Deus. É o Evangelho que nos diz isso. E o nosso coração também o sabe. Por isso, precisamos de olhar cada filho individualmente
E ao contrário daquilo que muitos dizem, nós não podemos educar os filhos todos da mesma maneira. Nós temos que olhar para cada filho individualmente e educá-lo de acordo com aquilo que ele revela, com as suas características. E aí sim, usar tudo aquilo que está ao nosso alcance para, de acordo com aquilo que sintamos que ele mais necessita, conduzi-los a todos, cada um de seu modo, até à meta, que é aproximarem-se da vivência do Evangelho e das leis divinas. Isso sim. Por isso, para Maria, aquele momento era o momento em que ela olhava para o Jesus pequenino que tinha dependido dela, mas também para o Jesus, seu filho, que lhe tinha dado ao longo da vida, e há relatos disso, lições inolvidáveis também para o seu espírito. Especialmente todas as vezes em que no lar, em família, ele se tinha revelado diferente e superior à maioria, e também por tudo aquilo que se passou durante aqueles 3 anos de vida física, de vida pública, desculpa, na existência física, aqueles últimos 3 anos, entre os 30 e os 33, em que Jesus foi enviado ao mundo para transmitir tudo aquilo que havia de ficar e que nós ainda hoje estamos todos a aprender. Melhor dizendo, nós ainda hoje estamos todos a tentar compreender para viver. E o curioso é que ele levava a mensagem ao mundo. Ele não introduzia o mundo alterando os seus princípios. Ele tentava era que os seus princípios modificassem o mundo e conseguiu. Conseguiu em ambos os planos, porque todos aqueles que assistiram, e aqueles que já estão fora do corpo físico também assistem, todos aqueles que assistiram a tudo aquilo que ali acontecia, dia após dia, a todas as vivências que ele teve no meio da multidão, nas experiências com os apóstolos, todas foram muito enriquecedoras e modificaram as suas vidas. E sabemos, porque depois nós vamos continuando a ler e há relatos maravilhosos de vidas que foram modificadas, não só por tudo aquilo que a presença de Jesus trouxe, mas principalmente porque houve aceitação, houve obediência a tudo aquilo que ele trouxe no momento inicial, mas deixou. E porquê? Porque aqueles que se sentiram modificados no momento decidiram, resolveram modificar-se interiormente e partir para uma nova fase da existência, transformando os valores que tinham até ali nos novos valores que estavam a ser adquiridos por tudo aquilo que ele lhes transmitia. E é curioso que quando falamos na vida, também temos que lembrar aqui que todos aqueles que acompanhavam Jesus se sentiam bem na sua presença, devido à faixa vibratória que havia à sua volta e aquele bem-estar que ele proporcionava. Era a paz que nós tanto almejamos e que podemos ter sempre que, por entre todas as tribulações da nossa vida, nós tentemos mergulhar na verdadeira vida do conhecimento, dos seus ensinamentos, para tentarmos encontrar a paz e tentarmos ressurgir dentro de nós mesmos. E o mesmo acontece nos momentos desafiantes. Porque se nós sentirmos a dor, por exemplo, e porque estamos a falar nisso, da partida de alguém, é normal num primeiro momento nós sentirmos o coração incendiado, nós sentirmos uma dor imensa, nós sentirmos que a vida se modificou. É verdade, temos que aceitar que a vida se modificou, mas também temos que aceitar que Deus conduz os nossos destinos. E se aquilo está a acontecer na nossa vida, é porque por alguma razão que nós no momento não sabemos, mas que um dia conheceremos, aquilo tinha que acontecer. E já que falamos na vida, já que falamos na desencarnação, já que falamos na morte física, para aqueles que eventualmente possam não ter ainda aprofundado o conhecimento da doutrina espírita, há também que ver um outro aspecto. Alguns vieram para viver menos, mas aquele menos para nós é o suficiente para cumprirem aquilo que vinham cumprir, para poderem construir aquilo que tinham a construir,
ou porque já faltava pouco para atingir um determinado objetivo, ou porque o objetivo era mais curto, ou então porque nós não sabemos. Se ficassem mais tempo, poderiam, no tempo restante, vir a sofrer sofrimentos maiores a que foram poupados. Eles e os que os amam. E vamos continuar a cumprimentar aqueles que estão connosco. Está também a Desirê. Bom dia, querida amiga Filomena. Olá, querida Desirê, bom dia. Bem-vinda. A Eliane Maria Trindade. Essa chamada para o raciocínio nos leva a aceitar certos momentos com mais leveza, sem dúvida, Eliane. É nós tentarmos pensar que, seja o que for que está a acontecer na nossa vida, e depois de tudo termos feito para evitar ou para resolver uma situação, isto é válido para tudo. Se da nossa parte já tudo foi feito, é entregar a Deus e esperar. Nada mais podemos fazer naquele momento, porque a nossa parte está feita. A Livramento, em Poitiers, em França, que tudo esteja bem também aí em França, Livramento. Estamos a iniciar o outono, não é? Aqui e aí. Deus, Cristo e caridade, sempre muito obrigada, Livramento. É muito bom ter-vos aqui a todos conosco. Tavares, já é possível colocar a apresentação de Maria ou não? Se for possível, é. Então vamos ver, porque assim é muito mais significativo. Portanto, é esta citação de que vos falei, junto da cruz, portanto é a obra Boa Nova de Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier. Isto é um pequeno excerto. Aliás, sugiro quem esteja a passar pela desencarnação de entes amados que leia esta obra, esta mensagem, porque esta mensagem Maria é muito rica e muito consoladora. E então diz, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão, com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Então, para o mundo, era Jesus que estava ali. Para Maria, era também o seu filho. Era tudo aquilo que ele era para aqueles que o amavam, para aqueles que estavam a sentir a dor daquele momento, mas era o seu filho. E continua, Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. As tais lembranças de que falámos no início do programa. Tudo aquilo que pertence à intimidade amorosa da relação entre uma mãe e um filho. Todas as pequenas recordações que para o mundo não têm grande importância, mas para uma mãe ou para um pai têm. Ou para um irmão. Porque falamos da desencarnação, geralmente há uma grande tendência, e num outro programa mais à frente iremos falar nisso detalhadamente, porque não cabe tudo aqui neste primeiro programa. Por duas razões. Primeiro, porque o tempo é limitado, e depois porque se o fizéssemos, iriam perder o interesse de assistir aos programas seguintes, e o interesse é que estejam aqui connosco todas as quartas-feiras, às 9h30, no Brasil, em Portugal às 13h30, nos restantes horários no outro momento. Em Portugal, daqui a uma hora, passará Tavares, mas ainda vamos continuar, ainda há mais, pode deixar ficar. Isto foi só um parênteses meu. Obrigada, Tavares. Portanto, por isso nós não vamos esgotar tudo hoje. E prossegue, através do véu espesso das lágrimas, repassou, uma por uma, as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. São as tais recordações que nós guardamos. E vejam, estas recordações de que fala aqui esta mensagem de Humberto de Campos são também as recordações com que todos nós ficamos daqueles que amamos e já partiram. E são vivências únicas. São de uma riqueza extraordinária. Nós sentirmos que até em coisas aparentemente insignificantes para outros, até coisas que nós nunca revelámos a ninguém, mas que para nós são pequenas lembranças, nomeadamente momentos, pequenos momentos, coisas aparentemente nada, mas tanto.
porque todas fazem parte da nossa história com aquele ser amado, de que ele também lembra. Nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, o seu pensamento vagava também pelo vasto mar das aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? E uma pergunta coloco: o que é que cada um de nós, perante uma desencarnação de um ser amado subitamente, se for com uma doença, nós perguntamos relativamente à doença inicialmente. Até podemos sentir que é injusta, que mal fez ele ou ela para estar a passar por esta doença. Se for uma desencarnação súbita, nós pensamos assim, mas que mal é que ele fez ou ela para, de repente, tudo terminar? Pois é que nós só conhecemos aquilo que aconteceu à nossa vista e ou no momento ou no tempo, nos tempos anteriores, daqueles que amamos e que vivem connosco, e até de nós mesmos, em cada momento. Nós só conhecemos aquilo que aconteceu desde o nascimento até o momento presente. Bem, desde o nascimento, todos nós recordamos apenas por interposta pessoa. Contamos o que nos contaram, sabemos o que nos contaram. Nem sequer nos lembramos integralmente daquilo que foi vivido. Por isso, tudo isto nos ajuda a guardar em nós lembranças maravilhosas. Às vezes, até podemos ir às lágrimas, mas as lágrimas fazem parte da vida e sentir as lágrimas a escorrer pelo rosto não é de forma alguma entregar-nos ao desespero. As lágrimas chegam, a saudade chega, chega também a oração, um pedido de ajuda a Jesus, a Deus, pedindo-lhe forças para vencer a prova. E depois prosseguir, pedindo a Deus que abençoe também tudo aquilo que aquele que amamos e já partiu, naquele momento também está a fazer. Porque a vida, após a partida da Terra, continua também. Por exemplo, todos aqueles que aqui se dedicavam a determinados trabalhos, desde que isso tenha préstimo e seja útil no outro plano, vai continuar. As conquistas do espírito, a inteligência, o conhecimento, os talentos, todos esses recursos que são conquistas do espírito e são o seu património, prosseguem ativas. Por isso, quando nós nos referimos aos benfeitores espirituais, estamos a falar daqueles que moralmente já conseguiram atingir um patamar que permite conduzir-nos, proteger-nos, intuir-nos, inspirar-nos, mas também estamos a falar de espíritos que já estiveram aqui em experiências terrenas e que fizeram conquistas na área do conhecimento, vasto conhecimento. Numas existências podem ter feito numa área, noutras existências podem ter feito numa outra área. Muitas vezes, aquela área que nós dizemos, eu não tenho jeito nenhum para esta área do conhecimento, surge assim porque nessa existência nós precisamos desenvolver outras. E até pode ser uma área que agora se apresente sem grande talento, mas em que já tínhamos tido bastante talento. Ou então, também pode acontecer. No passado, nós podemos ter-nos comprometido bastante numa determinada área do conhecimento e fomos nós mesmos que agradecemos o facto de não vir com grande talento nesta existência, nessa área, para não nos perdermos novamente. Agora, há algo que nós temos que começar a trazer ao nosso coração, especialmente nas experiências mais difíceis. É que tudo o que está a acontecer acontece porque Deus, que nos ama profundamente, sente que é o melhor que nos pode dar naquele exato momento da nossa existência. E que Ele tudo pode. E que se Ele entender mudar o percurso de tudo, Ele muda de um momento para o outro. A nós e a todos os que nos cercam. Por isso, nós temos que aprender com Maria também a lição da resignação. Aceitar. Aceitar, porque há um entendimento maior, que é o de Deus, que está acima de todos os nossos limites e todos os nossos entendimentos. Então, voltando aqui a Maria,
ela diz-nos Humberto de Campos, nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, o seu pensamento vagava também pelo vasto mar das aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Uma voz amiga falava-lhe ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus que precisam ser aceites para a redenção das criaturas. O seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis, contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se a vontade do Senhor. Por isso, por muito que nos doa, nós temos que aceitar. Aceitar, confiar, pedir forças para nós e para quem partiu e prosseguir. Como há pouco referíamos, o problema não é nós irmos às lágrimas, porque há muitas situações em que nós vamos às lágrimas, até de alegria. O problema é nós não conseguirmos sair das lágrimas. E aí é aí que nós temos que ir em busca de socorro. Ir em busca do socorro de Deus, do socorro de Jesus, de uma boa leitura, de uma boa conversa e tentar prosseguir para vitoriosos um dia, no tempo certo e quando Deus entender, podermos reencontrar os que amamos no regresso à vida espiritual. E relativamente a isso, num próximo programa, porque hoje já não dá tempo, mas também não fazia parte do programa de hoje, vamos falar ainda num outro aspecto. É quando há uma situação de desencarnação de um ser amado, a dificuldade que muitas vezes há em encontrar com quem conversar, ou então, uma outra dificuldade que surge é em quem conversa conseguir dizer-nos aquilo que nós precisamos de escutar. Às vezes, não por maldade, mas por não perceberem a sensibilidade do momento ou por não conseguirem, apesar da grande vontade de fazê-lo, as pessoas dizem coisas que vêm ainda trazer mais dificuldade de entendimento e para atravessar o momento. E uma delas, que é muito desagradável geralmente, é quando as pessoas dizem não pense nisso. Não, não é não pense nisso. Quando nos dizem isso, estão a tentar aligeirar o momento, mas nós precisamos de pensar. Agora, pensar de forma construtiva. É olhar para um episódio do passado e recordá-lo com ternura, com a alegria que nos deu no momento. E é olhar para a frente e pensarmos que um dia nos reencontraremos para rir daquilo que ríamos. E é atravessar o período que vai entre um e outro e fazê-lo com a confiança de que Deus que dirige os nossos destinos vai propiciar-nos, vai permitir que esse reencontro amoroso aconteça, depois de cumprirmos tudo aquilo que temos aqui a fazer. O período que decorre entre um e outro é também uma parte do tema deste programa que vai continuar nas semanas seguintes e que agora quase a chegar ao fim, há aqui mais uma mensagem. Temos aqui Inácia Rabelo, da Atalaia, Aracaju. Como superar esse sofrimento do filho que partiu quando não temos os postulados espíritas a nosso favor? Inácia, sinta um carinhoso abraço. Não é necessário ter o conhecimento espírita a nosso favor. O conhecimento espírita ajuda, porque nós passamos a compreender a vida e também a morte de uma forma diferente. E sabemos que a vida não termina, nem a nossa, nem a de quem partiu. Contudo, Inácia, nós precisamos é de, em primeiro lugar, para superar, acreditando em Deus, acreditando em Jesus, pedir-lhe força, muita força para vencer a prova. E as vezes que forem necessárias, porque Deus não se cansa de nos assistir, nem se cansa que recorramos a Ele para pedir-lhe socorro. Deus quer a nossa felicidade e quer a nossa vitória perante as provas, Inácia.
Deus não quer que haja uma tristeza profunda perante algo que surgiu no percurso da nossa vida, seja aquilo que for. Por isso, Inácia, sem estar agora aqui a ser pretenciosa, vou deixar-lhe um convite. Escreva para o e-mail que está agora aí a passar, envie-nos uma mensagem e fica aqui um convite, não só à Inácia, mas a todos, para continuarem a estar connosco todas as quartas-feiras neste horário, 9h30, horário do Brasil. A Inácia está a falar-nos do Brasil e vamos juntos refletir ao longo de cada programa acerca deste tema, que é, segundo dizem alguns, eu sou suspeita para falar disso, segundo dizem alguns, é uma das provas mais duras que se atravessa numa existência. No caso concreto, a prova que a Inácia nos fala, que é a desencarnação de um filho. Mas todos juntos e de mãos dadas, Inácia, indo buscar forças uns aos outros e principalmente a Jesus, conseguimos caminhar. Olha, eu não sei se tem acesso, mas se não tiver e se enviar um e-mail ou uma mensagem, também poderemos enviar-lhe a mensagem Maria, de que falámos aqui, e a Inácia pode ler. Uma outra obra que aqui fica sugerida é uma coleção, são vários livros, mas um deles é Os Jovens no Além, que é uma compilação acerca de 4 jovens desencarnados, feita por Francisco Cândido Xavier, em que é contado o percurso de cada um deles, as suas vidas, das suas famílias, como se deu a desencarnação de cada um deles e, posteriormente, também como foi depois quando regressaram ao plano espiritual, como se continuou a desenvolver as suas existências. Mas contacte-nos e permaneça connosco. E sinta um imenso abraço que daqui parte de uma mãe para outra mãe. E tenho a certeza que todos aqueles que agora estão aqui a assistir também estão a abraçá-la. Permaneça connosco e Jesus, no silêncio das suas lágrimas, certamente também envolve muitas vezes para consolá-la. Vamos caminhar juntos, vamos prosseguir e que esta hora seja para todos nós sempre um reencontro, um restabelecer de forças, um esclarecimento para vencermos todos juntos aqueles que atravessam as provas, aqueles que poderão vir a atravessar ou simplesmente aqueles que têm alguém que atravessa provas desta natureza e que queira juntar-se a nós ou que queira contribuir e trazer-nos aquilo que enriquece tudo aquilo que aqui falamos. Então, a vida não cessa, prossegue na próxima semana. Iremos no dia 29, dia quarta-feira, 9h30 Brasil, 13h30 Portugal. E antes de passar ao nosso querido Tavares, vou só ler um pequeno excerto de uma obra. Aliás, vou primeiro ler um pequeno excerto da obra Jovens no Além, de um dos jovens, o Odi, que nos diz o seguinte, ele dirigindo aos seus pais. Prosseguiremos trocando ideias pelos fios do pensamento e do coração. É a garantia de que todos continuamos juntos. Inácia, também para si. E agora, Inácia, para si e para todos aqueles que nos escutam e que passam pela desencarnação de seres amados, concluímos, sim, antes de passar ao Tavares, com a seguinte citação da obra A Religião dos Espíritos, de Emanuel e Francisco Cândido Xavier. Dos planos superiores, os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros para que recolhas a felicidade maior. Se tropeças, estendem-te os braços e se choras, enxugam-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te confiantes quando termines a tarefa para te abraçarem, afetuosos, com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. Justiça, eu peço imensa desculpa, eu disse religião dos espíritos, mas não é. Justiça Divina, uma obra, é a mesma coleção. E peço-vos desculpa pelo meu lapso.
Justiça Divina de Emanuel, autor espiritual, e Francisco Cândido Xavier. Mas se for quem quiser, depois também podemos enviar esta mensagem. Bom, e agora deixo-vos um imenso abraço e vou passar ao Tavares para ele não só fazer a divulgação, mas também pedir-lhe para ele nos brindar, porque eu sei que ele gosta muito de Maria. E como falámos de Maria, pedir ao Tavares, se ele puder, que nos faça a prece de encerramento do nosso programa. E a todos vós um imenso abraço no coração e cá estamos na próxima semana para continuarmos a refletir em torno do tema A Vida Não Cessa. Tavares, muito obrigada por ser possível fazer este programa, Tavares. Um grande abraço para si e para a Web Rádio Estação da Luz, e o meu coração enche de alegria e de gratidão. Passo-lhe a palavra. Muito obrigado, minha irmã. Deus que lhe pague sempre. Que belíssima ideia que você teve quando trouxe para nós a proposta desse programa, onde essa temática será abordada com muito carinho, com muito amor e com muita consolação. Mas antes de falar da programação, eu queria aqui, junto com você, agradecer todos aqueles que estiveram na audiência da estreia desse programa, o nosso irmão Amauri, né, lá do Paraná, a Ana, sua menina, o Paulo de Tássio, né? E aqui embaixo nós temos a Eliane, né, Trindade, a minha irmã e amiga responsável por tudo isso, Heloísa Ferraz Pires, foi quem um dia deixou escapar que você existia e nós fomos à sua procura, e que felicidade encontrá-la. A Vânia, né? Deve ser minha parente, porque Tavares é tudo uma cumbuca só, como a gente diz aqui no Brasil, a Dervier, a Elaine de novo, Livramento, minha irmã, Gerard, lá de Paris, lá de Poitiers, na França, né? E aí a dizer ele de novo, mandando abraços e beijinhos. Eu queria falar da programação da Web Rádio, principalmente com relação a esse evento que nós vamos ter agora, dia 10 de outubro, é um domingo, o segundo domingo de outubro, e como outubro é o aniversário de Kardec, de nascimento, aniversário de desencarne do Assis, e também Maria Nazaré, através de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nós fizemos aqui, vamos fazer um dia todo, vai começar de manhã, 9h30, vai até as 22h15, com palestras cujo tema vai envolver Maria de Nazaré, vai envolver Francisco de Assis e Allan Kardec. Às 10 horas, melhor dizendo, nós começamos aqui na Web Rádio com uma palestra, justamente com a Heloísa Pires, o Herculaninho, filho do Herculano, lógico, os dois, mais o Alberto Magno e o Wagner Tadeu. Eles vão falar sobre o tema A Divina Mãe do Divino. Logo em seguida, Francisco de Assis, a humildade em pessoa, com a Doris, lá de São Paulo. Depois, outra palestra às 12 horas, com Jaime Ney, da Bahia, Francisco de Assis, quando o amor venceu na Terra. A partir da 1h da tarde, aqui no Brasil, Hippolyte Leon Denis Rivaio, que é o nome do Kardec, a Kardec, como foi que saiu o professor Rivaio e entrou Kardec, a nossa irmã Filomena, direto de Portugal, vai fazer essa temática. Logo em seguida, às 14 horas, nós estaremos no Espírito Santo, em Vila Velha, com o nosso irmão Hélio Tinoco, que vai falar sobre o legado de Allan Kardec à humanidade. A partir das 15 horas, aqui de Natal, Allan Kardec e os seus livros, com Amadeu Ferreira e a sua equipe. Às 16 horas, nós iremos para a França falar com Richard Diano, presidente da Federação Espírita Francesa. Ele vai falar sobre o tema Amélie, a mulher, Rivail, o homem. A partir das 17 horas, nós iremos ao Rio de Janeiro falar com Helena de Fátima e Rita de Cássia. Elas vão falar sobre Kardec e a formação da sociedade espírita. Às 18 horas, o método pedagógico kardeciano, com Enzo Obama, do Paraná. Às 19 horas, iremos para a terra de Padrinho, Padre Cícero Romão Batista, no Ceará, Juazeiro do Norte, com Gonçalo Queiroz, que vai falar sobre Allan Kardec e o emissário de Jesus. E às 20 horas, iremos para os Estados Unidos, ali a região de Nova York, falar com a nossa irmã Vanessa Cioli. Ela é uma grande divulgadora do movimento, no movimento espírita dos Estados Unidos, e tem a Kardec Rádio há mais de 10 anos,
que ela tem a Kardec Rádio, e hoje toda a programação, já há muito tempo, da Kardec Rádio é toda no idioma nativo, no idioma inglês. Ela vai falar sobre as inesquecíveis recomendações de Kardec. E finalizando, voltamos com Maria de Nazaré, com a Dona Irã e Meire, a Alvanira, a Isabel e a Rosilane, todos do Paraná, que vão falar sobre Maria de Nazaré, encerrando essa jornada que começa às 9h30 e vai até às 22h15, em outubro, dia 10 de outubro, um domingo. Hoje, nós temos uma programação muito extensa. Começamos às 6 horas da manhã, Colônia Maria de Nazaré, com as meninas do Rio, a Rita, a Helena, a Sueli, a Amália, a Rosângela e a Ruth, no programa Estudo Aprofundado sobre o livro Memórias do Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. 8 horas da manhã, Causas e Consequências do Ato de Suicídio, com a equipe do programa Filosofia, Ciência e Moral, o Alexandre Santos, a Cristina e o Zé Guilherdo, aqui de Natal. Direto de Portugal, a estreia do programa A Vida Não Cessa, a Partida de Entes Queridos, com Filomena Queiroz, já direto de Portugal. Daqui a pouquinho, às 16 horas, de São Paulo, o Dr. Marcelo Saad, ele é médico acupunturista da AME, ele vai fazer o programa Espírito e Consciência, perguntas e respostas com base no Espiritismo. Às 18 horas e 5 minutos, Amadeu Ferreira, aqui de Natal, vai fazer o programa Evangelho por Emmanuel, Multidões. Às 18h30, nossa parceria com a Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, parceira nossa aqui em diversas atividades, vamos trazer a Berenice Lima e a Deusa Nogueira, direto do Rio de Janeiro, fazendo o programa Missionários da Luz, estudo das obras do André Luiz. Às 19 horas, nós iremos a Recife, Pernambuco, falar com o nosso irmão Silvio Romero. Ele vai falar sobre o tema A Vida Não É a Responsável. E fechando a programação, às 20 horas, Henrique França de Brasília, da Salve Assi, Maria de Magdala. Isso é uma ONG que trabalha justamente com a recuperação de nossos irmãos que entraram pelas drogas lícitas e ilícitas. Dentro do programa Vida em Abundância, ele vai falar somente sobre isso. Vida em Abundância versus suicídio. Então, é essa a nossa programação para o dia de hoje. E mandando aqui também, viu? Olha aí, Filomena. Sim. O Lauro, né? Sim. Sim. Lauro Muller, bom dia a todos. São Vicente, litoral de São Paulo. Bom dia, Lauro, bem-vindo. Gostamos de tê-lo connosco. Sejam todos bem-vindos, sempre, hoje e sempre. Maravilha. E você nos solicitou em fazer a prece. E eu gosto de fazer sempre ou a prece de Cáritas, ou a prece de Francisco de Assis, ou o Pai Nosso ensinado por Jesus, mas eu tenho uma tendência muito grande por essa menina, que de vez em quando atende como mãe da gente. E certa vez, há uns 2000 anos atrás, uma entidade espiritual muito venerável veio ao planeta Terra e, para aquela menina, fez uma proposta que, graças a Deus, ela aceitou. E ela deve ter ficado muito impactada, porque aquele ser de luz dizia assim: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, todos que estamos nesse vale de lágrimas. Se conosco, Mãe querida, porque com certeza com a tua presença divinal, nós iremos, como estamos de fato e direito, atravessando esse lodaçal em que nós mesmos, pela nossa incúria e pela nossa dor, vivemos nesse vale de horror. Mas com a tua luz dos teus caravaneiros, com teu amor, sempre trazendo para nós a mensagem de Jesus nosso Senhor. Se conosco, querida Mãe, e em teu nome, em nome de teus caravaneiros, nós passamos para a nossa irmã Filomena para que ela possa encerrar esse programa de estreia nesse tema em que a senhora
tem tanto nos dado consolação. Muito obrigado, minha mãe. Então, Tavares, muito obrigada à Web Rádio Estação da Luz, e fiquem no coração com estas palavras inseridas em Jovens no Além, do Odi, um dos 4 jovens, em que ele diz: prosseguiremos trocando ideias pelos fios do pensamento e do coração. São palavras dele. E quando, agora são palavras minhas, e quando o coração vos trouxer a tristeza, a saudade, lembrem-se que o amor não morre e a vida não cessa. E como diz o Odi, prosseguimos juntos, trocando ideias pelos fios do pensamento e do coração, ou seja, pelo amor que construímos. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, e de hoje a uma semana cá estaremos novamente, 9h30 Brasil, 13h30 Portugal e nos outros países, nos respectivos fusos horários. Até lá. E encerramos. Um bom resto de dia e uma boa semana.